Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Vocês, queridos inscritos e também visitantes, estão prontos? Então, solta a vinheta! Imagine 3 grandes empresas mundiais trabalhando no desenvolvimento de um carro. Uma buscando a carroceria perfeita, outra o design e as linhas capazes de seduzir o mais simples mortal, e a terceira projetando uma mecânica eficiente e robusta. Conseguiu imaginar o resultado de todo este trabalho? Se ainda tem dúvidas, segure-se! Porque vamos pisar fundo e voar baixo para trazer até você a trajetória de um dos esportivos mais desejados no Brasil e no mundo na década de 60, 70 e, por que não dizer, até os dias de hoje. Se você já conhece, irá reviver. Mas se você ainda é muito jovem e nunca ouviu falar neste carro, se prepare para descobrir como começou a paixão do brasileiro por estas máquinas sobre rodas. Acompanhe comigo a trajetória de sucesso do Volkswagen Karmann Ghia. Assim como ocorreu na Europa, a marca alemã decidiu produzir um carro esportivo em terras brasileiras. Um modelo que fosse capaz de provocar um impacto visual, com linhas arrojadas e modernas. E como na década de 60 não existia a tecnologia que temos hoje, a Volkswagen precisava de uma boa parceria para desenvolver seu projeto. Foi aí que entrou em cena a recém-chegada ao Brasil Karmann, uma empresa alemã mundialmente conhecida, especializada em montar carrocerias que marcavam pela precisão artesanal, luxuosidade e requinte, que inclusive já participava da produção do Fusca conversível. Já o desenho ficou por conta dos estúdios Ghia, uma empresa italiana conhecida por seu design marcante, contratada para desenhar o que seria o grande esportivo da marca Volkswagen. Devido a esta parceria, o modelo foi batizado utilizando o nome das 3 empresas envolvidas no projeto: Volkswagen Karmann Ghia. A Volkswagen realmente estava animada com o mercado brasileiro. Em 1957, estreou seu primeiro carro em terras brasileiras, a famosa Kombi. Na sequência, em 1959, era a vez do nosso querido Fusca se nacionalizar. Porém, foi em 1962 o lançamento mais ousado da marca alemã no Brasil, o Volkswagen Karmann Ghia brasileiro. O modelo era idêntico ao europeu, com o mesmo desenho e com a mesma motorização de 1.200 cilindradas com modestos 36 cavalos de potência. Montado sob a plataforma do Fusca, o Karmann Ghia aproveitava também sua famosa mecânica, conhecida pela manutenção simples e robusta. Projetado para 2 ocupantes, foi curiosamente homologado no Brasil como carro para 5 passageiros, mas cabia no máximo 2 crianças no banco de trás. Vamos acompanhar um dos primeiros comerciais. Se você comprou um Karmann Ghia apenas porque não pôde resistir à sua beleza, vai perceber como é bom, às vezes, deixar-se conduzir pelo coração. Porque a moda passa,
Mas a beleza do Carmanguia permanece sempre atual. Portanto, se você comprou seu Carmanguia por amor à primeira vista, vai ver como este amor vai longe. O Carmanguia se destacava pelo alto nível de acabamento. O painel de instrumentos era básico, sem contar giros, e o pequeno relógio no centro era o único acessório de luxo. Mas era impossível não viajar na beleza de seu interior. Não demorou muito e o esportivo da Vox começou a chamar a atenção dos brasileiros por onde passava. Era visível o contraste entre ele e os grandões americanos importados que reinavam na frota de automóveis da época. O nosso KG ficou conhecido também por sua frente marcante, suas lanternas traseiras em forma de gota e suas curvas em perfeita harmonia, que favoreciam a aerodinâmica. O aspecto esportivo era realçado por suas proporções. Baixinho, mais esbelto, media apenas 1,33 de altura, o que lhe rendeu o simpático apelido Fusca de Gravata. Mas toda essa esportividade e jovialidade custava caro. O preço era equivalente a um Cinca ou um Aeroilis, e apenas 15% mais barato do que o carro mais caro do Brasil na época, o FMN JK 2000. O símbolo da Volkswagen no capô era uma exclusividade do modelo 62, pois foi logo substituído nos anos seguintes por um brasão emblema que garantiu ainda mais exclusividade ao Carmanguia. Outra característica que a Volkswagen gostava de ressaltar em sua campanha publicitária era a forma como era produzido o Carmanguia no Brasil. Os chassis dos Fuscas saíam rodando da fábrica da Volks na Via Anchieta até a fábrica da Carmanguia, onde lá recebia a carroceria, montada de forma totalmente artesanal. Veja neste comercial de 1962. É assim que são feitos quase todos os carros. Mas quando se trata de formas que não podem ser obtidas com uma prensa, o equipamento mais moderno é substituído pelo mais antigo e sensível que existe. Só assim é possível moldar com perfeição as clássicas linhas do mais elegante dos Volkswagen. Não é uma boa notícia num mundo tão mecanizado? Por ser um carro gostoso de dirigir, com volante leve e câmbio preciso, o Carmanguia se tornou rapidamente um sucesso de vendas em seus primeiros 4 anos de fabricação, com longas listas de espera que chegavam a 1 ano. Mas como nem tudo são flores, faltava ao Carmanguia aquilo que diferencia os fortes: um bom coração. Seu fraco motor de 1.200 cilindradas, com 36 cavalos, não impressionava ninguém e o deixava com a impressão de ser esportivo apenas na aparência. Este comercial estrangeiro brinca com sua pouca potência. The Volkswagen Carmanguia is the most economical sports car you can buy. It's just not the most powerful. Com a chegada de seu principal concorrente, o Puma GT, mais moderno e mais veloz, a Volkswagen em 1967 tratou logo de dar ao Carmanguia um novo motor 1500 de 52 cavalos, o mesmo usado na Kombi. Longe de virar um foguete, já não dava tanto vexame, melhorando a velocidade máxima e a aceleração. Ganhou também alguns itens para encarar a concorrência, como pneus maiores com faixa branca, rodas aro 15 e belas calotas lisas e sem adornos. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do Carmanguia 1.5. Carmanguia, um dos mais
mais belos carros jamais construídos. Já era um dos mais desejados. Imagine agora com um motor 1500 de 52 HP. Se na Europa já existia desde 1958, por aqui, o Karmann-Ghia conversível só chegou 10 anos depois. No início de 68, era apresentado ao brasileiro uma nova opção do modelo, que o deixava ainda mais com cara de esportivo. Era o único carro nacional de série sem capota rígida. Com linhas agradáveis, combinava perfeitamente com o clima quente do verão brasileiro. E desfilar com ele pelas avenidas e praias era sucesso na certa. Atualmente, é um dos modelos nacionais mais raros e valorizados em todo o mundo. Foram produzidas apenas 177 unidades do Karmann-Ghia conversível. Mesmo com motor mais potente, os jornalistas continuavam batendo na mesma tecla. O Karmann-Ghia não tinha potência. E ressaltavam apenas a sua economia. Em uma última tentativa de melhorar a situação do seu esportivo, a Volkswagen lançou em 1970 o Karmann-Ghia com motor 1600 de 50 cavalos. Agora, com um torque maior, melhorando as arrancadas e retomadas. Destaque para o painel revestido em madeira jacarandá, o que dava mais requinte e luxuosidade ao modelo. Neste mesmo ano, o nosso clássico Karmann-Ghia ganhava um irmão, o Volkswagen Karmann-Ghia TC, dando claros sinais de que o fim estava próximo. O design ainda agradava na época, mas lhe faltava um motor mais digno, à altura de sua beleza. Com um fortíssimo concorrente, o Puma, e perdendo feio nas estradas para carros comuns, após 9 anos de sucesso, em 1971, a produção do Karmann-Ghia clássico era encerrada pela Volkswagen. Foram 23.400 unidades fabricadas ao longo de sua história. Provocou muitos suspiros e até hoje é muito cobiçado. O modelo conversível, então, nem se fala. A primeira geração do modelo ganhou os olhos dos apaixonados por clássicos da época. E não tenho dúvidas que o Volkswagen Karmann-Ghia ajudou a despertar a paixão dos brasileiros por estas máquinas sobre rodas. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Deixe também seu comentário dizendo o que você acha do Karmann-Ghia. Se tiver uma história pessoal, compartilhe conosco. Ah, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Não deixe de conferir também os canais parceiros indicados aqui embaixo na descrição. Um abraço a todos e até a próxima!